No final da exibição, tem um vídeo de bônus. Vale a pena esperar. A Rússia era a maior exportadora mundial de cannabis? O cânhamo, uma planta da espécie Cannabis sativa, era um dos maiores produtos de exportação da Rússia. Mas a espécie cultivada na Rússia Central eram baixas em THC, o principal componente alucinógeno da planta. Desse modo, os russos não utilizavam a planta como uma droga, mas o país enriqueceu com ela. A planta era cultivada para o aproveitamento de suas fibras, principalmente para cordas náuticas. Um dos motivos era que a Rússia fornecia a seu maior inimigo naval, a Grã-Bretanha, cânhamo usado para fabricar cabos náuticos para a frota britânica. A cannabis sativa é uma das plantas de crescimento mais rápido do planeta e provavelmente uma das primeiras a ser transformada em fibras na história humana. Seus usos são amplamente variados. Na China antiga, o primeiro papel foi feito dessa planta. A primeira Bíblia de Johann Gutenberg, a primeira Constituição americana e a Declaração de Independência dos Estados Unidos foram todas impressas em papel de cânhamo. O cânhamo, como matéria-prima, é produzido por imersão dos caules da planta em água. A fibra resultante tem qualidades físicas únicas. É espessa demais para ser consumida por parasitas como mariposas, e tão resistente que os produtos fabricados a partir dela são excepcionalmente duráveis. Tecido para roupas e lençóis, cordas e arreios para cavalos e até armaduras de cânhamo. Os guerreiros da antiga Rússia costuravam camadas de cordas de cânhamo em suas roupas, e elas os protegiam de flechas, espadas e lanças. Além disso, o cânhamo não apodrece, mesmo em água salgada do mar, o que o torna um material perfeito para cordas navais e em velas. O cânhamo industrial é cultivado em terras russas desde os tempos pré-cristãos, para a produção de roupas, rede de pesca e cordas, e posteriormente para a confecção de arreios e armaduras. Os camponeses consumiam alimentos cozidos em óleo de cânhamo, pois o óleo de girassol não estava amplamente disponível nas regiões central e norte. A partir do século XVI, o Estado russo começou a produzir mais cânhamo do que o necessário, devido à abertura dos mercados de exportação. Na época, a Inglaterra estabeleceu trocas comerciais com os ducados russos. Os britânicos começaram a importar cânhamo russo, mas o auge desse tipo de comércio ocorreu durante o reinado de Pedro o Grande. Em 1710, ocorreu a Guerra do Norte da Rússia contra a Suécia. A Grã-Bretanha não interferiu diretamente, mas de fato havia ingressado no lado russo por causa do cânhamo. Em 1715, a Grã-Bretanha começou a importar ferro da Rússia, e Pedro percebeu que também deveria exportar o cânhamo. No mesmo ano, o czar russo emitiu uma ordem para aumentar a produção de cânhamo e, paralelamente, ofereceu aos britânicos preços mais baixos do que a Suécia. Além disso, segundo os oficiais da Marinha Britânica, o cânhamo russo tinha melhor qualidade do que o sueco. Sem contar que o suprimento russo de cânhamo era interminável, comparado com os estoques relativamente insignificantes da Suécia.
Ao proteger seus navios mercantes que precisavam chegar às costas do Báltico russo, através de águas controladas pela Suécia, a Grã-Bretanha assumiu o lado da Rússia no conflito. Em 1715, cerca de 200 navios mercantes ingleses chegaram a São Petersburgo e Riga, comprando enormes quantidades de corda e tecido de cânhamo e fornecendo à Rússia dinheiro necessário para continuar a guerra. Eventualmente, como se sabe, a Suécia foi derrotada em 1721 e a Rússia se tornou um império. Até o início do século XIX, a Rússia era o único exportador de cânhamo para a Grã-Bretanha. 96% das cordas de navios britânicos eram feitas de cânhamo russo. Mais de 32 mil toneladas de cânhamo foram exportadas da Rússia anualmente no século XVIII. Camponeses das regiões de Ariol, Kalunga, Kursk e Tercinogov, dentre outras, obtiveram altos lucros cultivando a planta e produzindo material de cânhamo. O emblema da cidade de Dmitrovsk, na região de Oriol, Rússia, tem uma planta de cannabis. Porém, no início do século XIX, a Grã-Bretanha começou a importar algodão dos Estados Unidos e a fibra de juta, que era mais barata para produzir e começou a ser usada para fins navais. Com isso, as importações de cânhamo russo caíram. Mesmo assim, a Rússia continuou exportando cânhamo para mais de 10 países da Europa. Na segunda metade do século XIX, o cânhamo representava 50% das exportações russas e até o final do século, a Rússia produziu 140 mil toneladas de cânhamo, 40% de todo o cânhamo produzido na Europa. Já no início do século XX, os materiais de juta haviam substituído os de cânhamo em quase todos os lugares, e os navios a vapor usados desde meados do século XIX substituíram os veleiros. Assim, o poder do cânhamo do Império Russo terminou. Até os dias de hoje, a cidade de Dmitrovsk, na região de Ariol, exibe a imagem de uma planta de cannabis em seu emblema, lembrando-nos que a região era a principal na produção de cânhamo nos tempos antigos.
todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.